Fala galera, tudo jóia? Rodolfo aqui, criador do canal. Sejam bem-vindos ao Decisão de Valor, onde nós vamos falar sempre um pouquinho aqui de finanças, dinheiro, investimento, como é que a gente faz para alcançar a nossa liberdade financeira e aumentar a nossa prosperidade. Tá legal? Antes da gente continuar o vídeo aqui, eu peço que vocês deixem já o curtir aí, o compartilhar. Lembra que isso ajuda o canal, mas ajuda vocês também, porque o YouTube entende que vocês gostam desse tipo de coisa e vai começar a trazer mais conteúdo desse e outros canais para vocês também, tá legal? O assunto hoje, então, é dívidas, como a gente tem que lidar, ou como é que a gente faz para gerenciar, né, para trabalhar aí os diferentes tipos de dívida. Não parece, mas a gente tem vários tipos de dívida, a gente vai discutir um pouquinho cada um deles hoje e vai falar também como é que você deveria agir com cada um deles, como é que você cuida de cada um desses tipos de dívida, tá legal? Bom, para a gente começar, a primeira coisa para a gente nivelar aqui é o que é dívida, né? Porque a gente está falando de dívidas aqui, mas eu ouço às vezes as pessoas falarem assim: poxa, aconteceu um problema e agora eu estou endividado, né? E normalmente quando elas falam isso é porque elas já não têm mais a capacidade de pagar a dívida. E isso é um outro problema. Isso não é a dívida em si. Dívida é qualquer pagamento que você tenha que fazer, qualquer coisa que você tenha que vir a pagar no futuro que já não cabe mais decisão de se eu vou ou não gastar aquele dinheiro. Então, por exemplo, se eu preciso trocar de tênis e eu ainda não comprei esse tênis, isso não é uma dívida, né? É uma vontade que eu tenho de gastar. Por mais que seja uma necessidade, pode ser real, mas eu ainda não gastei esse dinheiro, ainda não é uma dívida. Se eu fui lá e comprei esse tênis parcelado, a partir do momento que eu tenho uma obrigação de pagamentos, isso virou uma dívida, tá bom? Então, nós vamos falar aqui de alguns tipos de dívida. O primeiro tipo de dívida que eu gosto de falar são as dívidas que elas estão ali controladas, né? São dívidas que eu gosto de chamar de saudáveis, não porque elas são boas, mas porque elas estão controladas. Então, como eu dei o exemplo do tênis, se você tem grana para comprar um tênis, você tem o dinheiro ali, mas na hora que você vai comprar na loja, você não tem vantagem nenhuma em pagar à vista e você resolve comprar aquilo a prazo, seja no boleto, seja no cartão, da forma que vocês acharem melhor, aquilo virou uma dívida, mas ela não é de todo ruim, porque você tinha aquele dinheiro para comprar, né, aquilo que você estava precisando, você só tomou uma decisão mais ali do ponto de vista financeiro inteligente e guardou esse dinheirinho para ficar rendendo ali, investindo para você, tá? Importante, você tem que ter o dinheiro, você tem que guardar esse dinheiro para pagar a dívida. Se você gastar esse dinheiro com outra coisa, você deixou de ter o dinheiro para pagar aquele bem. Aí passa a ser uma dívida um pouquinho mais perigosa, porque você não tem o dinheiro ali, tá? Ela ainda não é de todo ruim, porque quando você faz o parcelamento loja no cartão, normalmente não tem incidência de juros, tá? Tudo bem, o juros está embutido ali, preço à vista, eu sei disso, mas você não tem incidência de juros, que vai fazer com que aquela parcela cresça, mas você não pode bobear com aquela parcelamento do cartão, porque senão ele pode virar uma dívida mais perigosa, tá? O segundo tipo de dívida, então, que eu gosto de falar, que vão se dividir em dois depois ali na frente, ao meu ver também, são dívidas, elas são um pouquinho maiores, elas podem, elas estão controladas ainda, mas elas comprometem o teu fluxo de pagamento por um período mais longo, ou você não tem o dinheiro à vista para comprar aquilo. Caso clássico para mim é, você financiou uma casa, você financiou um carro, enfim, você comprou um bem que por alguma razão você de fato precisava ou tinha uma boa oportunidade, mas você não tinha o dinheiro à vista para quitar aquele bem, né? Ah, mas isso é burrice. Não, se de repente você comprou um carro parcelado, porque aquilo vai te dar a oportunidade de trabalhar, aquilo foi um investimento legal. Agora, se você resolveu comprar um carro muito caro, é uma outra discussão também, tá? Mas se você precisava de uma ferramenta de trabalho, foi lá e financiou essa ferramenta de trabalho, isso não necessariamente é uma dívida ruim, tá? Tem que cuidar, mas ela ainda está no padrão ali que eu chamo de dívida controlada, só que ela é uma dívida muitas vezes de valores maiores e é uma dívida que vai durar por um prazo mais longo também, tá? A casa também, poxa, apareceu uma oportunidade legal de eu comprar minha casa própria. Tem uma discussão sobre comprar, alugar, toda essa coisa aqui no um vídeo no canal também, que precisa dar uma olhada lá. Não vou entrar nessa discussão agora, mas você foi lá, comprou, é um parcelamento de longo prazo, mas é uma dívida relativamente controlada. Especialmente quando você faz por tabelas Price, né, ou tabelas saque, por quê? A tua parcela ela cresce pouco ao longo do tempo, tá? Ela vai ter reajustes, mas esses reajustes estão mais atrelados ali à inflação, não necessariamente à taxa de juros, já que não é que não tem juros, o juros já está embutido no valor da parcela quando o banco calcula o teu financiamento ali, tá bom? E por último, a dívida mais perigosa que tem, que são as dívidas descontroladas. As outras duas podem chegar nesse ponto também, né? Quando você perde, aí sim a sua capacidade de pagamento. Seja porque você entrou numa dívida que tem um juros altíssimo descontrolado, como por exemplo um rotativo de cartão, um cheque especial, alguma coisa desse tipo, é uma financeira, seja porque alguma coisa aconteceu na sua vida e você perdeu a sua capacidade de pagamento.
né. Então uma dívida que pode estar ali controladinha, com parcelas fixas e tal, uma coisa desse tipo. Pô, você perdeu o emprego, aconteceu alguma coisa, você deixou de ter capacidade de pagar por aquilo, aquilo pode se tornar um problema para você também, tá bom? Então vamos começar do começo. No primeiro caso, como é que você gerencia aquilo, né? Basicamente, você não faz dívidas para comprar coisas cujo dinheiro você não tem. Poxa, eu adorei esse tênis, essa calça, esse telefone, quer que seja, eu vou comprar. Você tem dinheiro? Se você não tem, guarda o dinheiro primeiro, compra depois. Poxa, mas é uma ferramenta de trabalho. Tá bom, nós vamos entrar no segundo caso. Tá? Mas se for no primeiro caso uma coisa que você deseja, cara, não compra se você não tiver o dinheiro. Se você tem o dinheiro, a loja por alguma razão não tem interesse nenhum em fazer aquilo um desconto à vista e você vai parcelar, tudo bem, mas pega esse dinheiro que você tem guardado, tira da vista, põe guardadinho no lugar que você vai segurar essa grana só para pagar as tuas parcelas de cartão, para pagar os teus boletos, o que quer que seja, para que você não deixe essa dívida se descontrolar, tá legal? Então tem que ter muito cuidado com isso, para que uma dívida boba não acabe te jogando num buraco financeiro, tá bom? No segundo caso, quando a gente está falando ali de bens maiores, pô, você não tem a grana. Você não vai ter o dinheiro da casa para comprar à vista e resolver parcelar, muitas vezes, né? Ou do carro. Então, qual é a minha dica para você? Para você evitar que essa dívida em algum momento se descontrole e que você corra o risco até de eventualmente perder esse bem ou te jogar num problema financeiro maior, né? Cria um colchão para que você tenha sempre disponibilidade financeira para pagar as suas parcelas. Pô, financiou uma casa, se aperta por um tempo, guarda ali 2, 3, 4, 6 parcelas do teu financiamento, porque se você perde o emprego, se alguma coisa acontece, você não se desespera, você tem um tempo para conseguir retornar, né, a tua jornada de trabalho normal, para você conseguir arrumar outro emprego, para conseguir voltar ao teu fluxo de pagamento, sem você deixar de cumprir com as tuas obrigações daquelas parcelas, tá? Eu sei que muitas vezes é difícil, mas segura esse dinheiro para você ter essa disponibilidade financeira. Se é um financiamento que você tem atrativos para amortizar esse fluxo de pagamentos, isso acontece quando você tem uma parcela lá no final, que se você fizer o pagamento dela hoje, você tem um desconto gigantesco. Muitas vezes a gente está falando de você com o valor de uma parcela pagar 4 ou 5 parcelas lá do final. Então, ao invés de você simplesmente guardar o dinheiro de agora, você pode, com o tempo, começar a amortizar essas parcelas lá do final, porque isso vai te trazer um desconto muito grande, um resultado financeiro super positivo, e você começa a amortizar, a reduzir aquela dívida que você tem. Então, ao invés de você ficar 30 anos endividados para pagar uma casa, você consegue pagar em 5, 6 anos de repente. Então, vale muito a pena, nesses casos, você pagar aquelas parcelas lá do final para eliminar essa dívida da tua vida, tá bom? Mantendo sempre um pouquinho daquele colchão também, porque você lembra que você corre o risco, sim, de repente você perder o emprego ou acontecer alguma coisa, você passar alguns meses ali sem ter condições de quitar com aquela parcela, tá bom? Então, nesse caso aqui, você tem que avaliar esse tipo de coisa. Agora, se você não tem desconto nenhum, né, você já fez aquela dívida, você já comprou aquela casa e você não tem desconto nenhum para amortizar lá do final, você não fez um bom negócio, eu sinto em te dizer, mas guarda o dinheiro e aí você não antecipa as parcelas, porque se você não tem vantagem absolutamente nenhuma em antecipar, é bobagem você gastar 2 vezes o dinheiro agora, deixa ele guardadinho lá, se você juntar, guarda um colchão maior e vai pagando aquilo com o tempo, tá bom? Então, são coisas para você avaliar aí, dependendo do tipo de financiamento que você fez, quando for uma casa e tal. Consórcio, esquece, tá, galera? Consórcio você nunca vai ter amortização. Então, fez o consórcio aí, você pode até avaliar não continuar com esse consórcio e perder aquilo que você já pagou, tá? Mas amortizar consórcio não existe, tá? Então, aí você esquece, vá fazendo o teu fluxo de pagamento ou cancela o consórcio, porque de repente pode até ser uma boa opção, tá bom? E por último, agora nós vamos falar das dívidas mais perigosas, que são aquelas descontroladas. Se você perdeu a mão e aquela dívida começou a crescer, qual que é o grande problema, tá? Cara, não, você dificilmente vai conseguir correr atrás de uma dívida muito grande, tá? Especialmente se você tem uma baixa condição de guardar dinheiro, ou seja, pô, se o teu salário é pequeno, o seu custo de vida é muito alto e você consegue juntar pouco dinheiro por mês, a diferença entre o que você gasta e o que você ganha é pouquinho, muitas vezes a dívida ela é atualizada, ou seja, os juros da dívida ele é maior do que a sua capacidade de ganhar dinheiro. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar pagando isso aqui e a dívida vai só crescer. Tá? Então, se você estiver numa situação em que a dívida se descontrolou completamente, a minha sugestão para você é procure alguém que seja capacitado para fazer uma negociação, tá bom? Para te ajudar com isso. Normalmente vai ser um advogado, alguém que já tenha passado por uma experiência desse tipo pode te indicar um, tá? Agora, não vá você
fazer nenhum tipo de negociação, porque provavelmente você vai sair mais enrolado do que você entrou, tá bom? E não negligencia, não deixa isso correr solto, tá? Porque quanto mais o tempo passa, pior fica. Eu já ouvi algumas pessoas falando: ah, chega num ponto em que larga lá, uma hora o banco vai te ligar. Cara, isso é uma das piores coisas que você pode fazer. Você está estragando todo o teu crédito, você está criando um problema gigantesco para você ter que gerenciar no futuro e um problema que cresce com uma velocidade assustadora. Então, não faça isso. Procura alguém. Eu sei que parece contraintuitivo, você vai gastar dinheiro com um advogado, tá? Mas esse dinheiro vai ser o dinheiro mais bem gasto que você tem, tá bom? Porque você não se complica, você consegue desenhar uma solução para o teu problema. Eu não vou entrar aqui em especificidades, porque um advogado, alguém que seja qualificado para isso, vai saber te orientar muito melhor, tá bom? Para o teu caso específico, não você aqui negligente de te dizer alguma coisa que não vai resolver o teu problema, tá bom? Mas a minha dica é não deixa isso disparar. Tá? Não negligencia, não joga para frente esse problema, não faz de conta que ele não existe, porque esse problema cresce e ele cresce de uma forma assustadoramente rápida, tá? Então busca ajuda para te orientar em o que fazer. E uma última coisa antes da gente terminar, galera, dívida, você tem que pensar muito bem antes de você entrar, seja para um financiamento de uma casa, seja para um financiamento de um bem de pequeno valor, e o principal, jamais, 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 jamais empreste o seu nome para outra pessoa, tá bom? Porque senão, qualquer coisa acontece na vida daquela outra pessoa, por mais bem intencionada que ela seja, por melhor que ela seja, por mais amiga que ela seja, quem vai ficar com o pepino é você. E uma dívida dessa tem o potencial de estragar muitas vezes década da tua vida, tá bom? Você vai atrasar 10, 15 anos aí aquilo que você poderia estar fazendo de bom para o teu futuro financeiro por conta de uma dívida. Não negligencia, corre atrás do problema, não deixa ele aumentar. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais informações, um caso mais específico, deixa um comentário aqui, a gente pode voltar nesse assunto se for legal para vocês. Não esquece de seguir, ligar o badalo do sininho aí, compartilhar o vídeo também, né? Vamos fazer isso aqui crescer para a gente ser cada vez mais próspero, cada vez mais gente atingindo a liberdade financeira, tá bom? Abraço, fiquem com Deus, até a próxima.